Lembrando então, o propósito desse mês é amigo de Deus, é como ser amigo de Deus. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em João 5,39. João 5,39 diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar, irmãos, fica na paz. Então, Jesus estava falando, começa falando para os fariseus, para aquelas pessoas que já conheciam a palavra, uma coisa muito importante. E eles faziam, muitas vezes nós não fazemos. Hoje a gente vai estar aprendendo um pouco sobre os amigos de Deus, sobre os apóstolos, os amigos de Jesus, os que estiveram mais próximos dele. E vamos aprender muito, vai ter muita aplicação pessoal, porque a Bíblia é para isso, a Escritura de Deus é para isso. É para, como ele disse, examinar as Escrituras e procurar a vida eterna. E a vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é isso, conhecer a Deus. Amém? Então, João 1,35 começa a contar a história de um discípulo. E diz assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Daí no 40 já diz assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Então, o primeiro, interessantemente, era André. Glória a Deus, eu tenho esse nome e dou glória a Deus por isso. E ele era discípulo de João. Então, o primeiro que entendeu quem era Jesus, na verdade, o primeiro dos discípulos que entenderam quem era Jesus era André. E André era irmão de Pedro. Então, o primeiro a ser evangelizado na Bíblia foi Pedro, por André. Então, ele ouviu de João Batista, aprendeu sobre Jesus, e foi lá, e já falou para o irmão, e o irmão veio a se tornar cabeça. E eles eram pescadores. Então, Pedro e André eram pescadores, conforme está lá em Mateus 4. Hoje a gente vai andar bastante na Bíblia, então prepare os dedos aí. Porém, a gente não vai sair muito do livro de Mateus. Então, Mateus 4, 18 ao 22. A gente vai começar a entender um pouco da história deles e depois eu vou começar a entrar com as aplicações pessoais sobre isso. Que é isso que a gente vai aprender hoje. Amém? Todos acharam? Amém. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E Jesus disse, no caso, e disse-lhes: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então, vamos começar a entender. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, você tem que ser um estudante e também tem que ser um detetive. Porque você tem que pedir a revelação de Deus para que você comece a entender a palavra de Deus. Muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem nada. Fala assim: um livro não faz sentido. Mas com o Espírito Santo de Deus guiando você através das Escrituras, você vai conseguir começar a decifrar os mistérios. Então, o que João estava falando no evangelho dele? Que André já era discípulo de João. E ele evangelizou o irmão dele e falou: olha, aquele é o Cordeiro. Eu estou ouvindo dele, o meu mestre, que era João na época, olha, falou que é ele, que ele é ungido. E quando Jesus passou e chamou, automaticamente eles falaram: não, eu vou seguir sim. Então, nenhum homem segue a Deus sem nada, do nada. Então, a gente começa por aqui. Ele já sabia quem era Jesus, ele já tinha ouvido falar: olha, é um Jesus que eu já ouvi falar. Ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. Quando Jesus chamou, eles não hesitaram, largaram tudo e seguiram Jesus. E Jesus, passando mais para frente, viu mais 2 irmãos, que eram João e Tiago, e também eram pescadores. Então, automaticamente, você começa a entender que eles já eram um grupo, eles já não tinham a mesma profissão. Eles provavelmente já tinham conversado ali: olha, aquele Jesus e tal. E todos eles já estavam interessados em Jesus. E Tiago e João, eles trabalhavam com o pai. Então, todos esses 4 já eram pescadores. Já tinham 4 apóstolos, os 4 eram pescadores.
E agora, a aplicação pessoal que você começa a ter isso é assim, que Jesus falou para eles: eu tornarei vocês pescadores de homens. E agora, Jesus fala para cada um de nós: eu quero transformar vocês em pescadores de homens. O que é ser um pescador de homem? É você evangelizar as pessoas. Você não precisa estar exatamente numa igreja para estar evangelizando as pessoas. Que nem o pastor pregou outro dia, falou: imagina que todo o tempo tem um púlpito na sua frente. E quando você vai falar para a pessoa, você tem que falar a palavra de Deus. Você tem que agir como uma pessoa de Deus. E daí você começa a evangelizar e pescar os homens. Para pescar os homens você tem que ter uma estratégia, que o pescador tem. O pescador tem uma estratégia. Ele prepara a isca, muitas vezes ele tem que cevar o lugar. Quem é pescador, eu na verdade não entendo muito de pesca, mas quem é pescador vai entender o que eu estou falando. Ele vai no local onde ele sabe que tem peixe e vai lá e joga um pão. Por quê? Porque ele sabe que os peixes vão acostumar com aquele lugar ali. Eles vão acostumar e vai começar a juntar peixe. Daí é a hora que ele vai pescar. Então primeiro ele prepara o lugar. Essa é a estratégia do pescador. Primeiro ele prepara o lugar, ele descobre onde está. Daí depois ele vai lá e semeia. Assim também somos nós. Você tem que ver o que está no coração da pessoa. Você não pode chegar para ela assim do nada, a não ser que seja pelo Espírito Santo de Deus, é claro, e começar a falar para ela de Deus, ela vai te rejeitar. Por quê? Porque a gente não preparou o lugar. Então essa é a aplicação pessoal. Ser pescador de homens tem que ter uma estratégia. Não pode chegar fazendo de qualquer jeito. Amém? Já Mateus, ele era cobrador de impostos. Então a gente já tinha 4 pescadores e tinha agora um cobrador de impostos. O cobrador de impostos era uma pessoa odiada na época. Por quê? Porque ele trabalhava exatamente para o governo romano, enquanto que os judeus, eles eram escravizados, como assim, eles tinham que pagar tributo para Roma. E esses eram exatamente judeus que trabalhavam para Roma. Então, eles cobravam os impostos. E muitas vezes eles eram desonestos. Por quê? Porque eles cobravam mais dos judeus e passavam um relatório mentiroso para Roma e ficavam com o resto. Então, devia ser descendente dos políticos lá do Brasil, assim, aquele tipo de coisa. Então, eles faziam aquela sujeirada toda. E ele era próspero, lógico, né? Não teria como não ser, ele era muito próspero. Tanto que lá em Lucas, né? Também aqui em Mateus 9, conta um pouco sobre a conversão dele. Mateus 9, 9. Partindo dali, viu um homem, Jesus, né? Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. Em outro livro da Bíblia ele está como Levi. Então é a mesma pessoa. Sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E daí no 10 começa: e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Então, só até aqui. Então, quer dizer, o que aconteceu? Ele estava trabalhando lá e cobrando os impostos, Jesus passou, chamou ele, e eles foram para a casa de Mateus. Chegando lá, Mateus estava dando um banquete, e começou a chegar outros que cobravam impostos, que era provavelmente amigo de trabalho, e mais pecadores. E Jesus comeu todos com ele ali. Então, quer dizer, primeiro, ele tinha uma casa e ele podia dar banquete. Então, ele era muito próspero. Ele não era qualquer um. Ele era muito influente. Então, para cobrar impostos, então agora vem outra aplicação pessoal importante aqui. Para cobrar impostos naquela época, hoje, de repente, se você tiver aí qualquer cursinho, você pode ser um cobrador de impostos. Não tem problema. Aqui no Japão, eu acho que a taxa de analfabetismo não deve chegar a 1%. No Brasil é bem maior, mas... Então, o que eu estou querendo dizer é que ele era estudado. Ele tinha estudo. Ele era uma pessoa... Ele podia fazer aquilo porque ele tinha muito estudo. Então, eu estava falando lá agora há pouco no nosso estudo lá, e que assim, de repente a gente veio do mundo, a gente não tem a 4ª série, ou a gente não teve a oportunidade de estudar. Deus te chamou assim, glória a Deus por isso. Mas não quer dizer que você tem que permanecer assim. Não, estudar, se você tem a oportunidade, vai e estude. Então, a palavra de Deus também, estude a palavra de Deus. E é isso que a gente vai bater hoje, estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque nelas contém a vida eterna, que é Jesus. E aí você vai poder aprender quem que é o teu amigo, quem que é Deus na tua vida. Então, ele era muito estudado. Agora começa a vir uma coisa interessante sobre os discípulos. Os outros é falado muito por cima, então eu não quis entrar muito em detalhe, né, sobre a vida dos outros. Então, esses vão que a gente vai começar a falar. Então, que eles eram pescadores e um era cobrador de impostos.
Só que o que não é mencionado nem na Bíblia e nem na história era a idade deles. Quem tem ideia de quantos anos tinha um apóstolo quando estava com Cristo? A gente tem a ideia de que eles tinham uns 40, 50 anos. Porque nos filmes, nas fotos, nos desenhos, na arte em geral, a gente vê isso como velho. Mas é mentira. Eles eram novos. Eles tinham média de menos de 20 anos. Fala, mas como, irmão, isso pode acontecer? Em Mateus 17, Mateus 17, 24, tem a história que eu creio que algumas pessoas já leram, que é Jesus pagando um imposto. Amém? Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas, em algumas versões está de dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Então, Jesus pagava o imposto, e vem toda uma história aqui. E esse imposto ele era cobrado de maiores de 20 anos. Daí na história aqui a gente vai ler assim, no versículo 27 diz: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estéter. Toma-o e entrega-lhes por mim e ti. Ou seja, Jesus andava com os apóstolos, foi cobrado o imposto deles, mas ele só pagou dois impostos, ou seja, o dele e o de Pedro. O que significa que Pedro era maior que 20 anos. E Jesus também era maior que 20, que era de 30 a 33 foi o ministério de Jesus. Então, os dois eram maiores de 20 anos. E os outros não pagaram imposto ainda. Então, todos eram de menor. Eu vou falar, mas isso ainda não é é só uma, como posso dizer, não é uma prova concreta. Mas daí vem mais algumas provas. Pedro era o único que tinha sogra. Então, quer dizer que ele era de maior mesmo. Porque não se casava com idade abaixo da idade. Então, agora, uma história que daí você vai ter certeza mesmo que eles eram menores, está em Mateus 20, 20. Então se chegou a ele, Jesus, a mulher de Zebedeu com os seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Eu vou parar aqui e daí agora eu vou perguntar assim para vocês. Imagina a minha mãe vindo aqui pedindo para o pastor: ô pastor, deixa o meu filho pregar. O pastor ia deixar? Ia ser uma vergonha para mim. Por quê? Porque eu sou novo formado. Mas eles não, eles eram meninos. A mãe deles foi pedir por eles, porque eles eram meninos. Imagina se eles tivessem 30 anos, que a gente pensa, 40, 50 de repente, que nem a gente vê nas histórias, e a mãe deles chegasse para pedir um negócio desse. Jesus ia olhar: mas que absurdo é esse, mulher, que você está falando? Eles são homens, eles têm que falar comigo. Mas não, eles eram como crianças. E de repente eles temeram mesmo a fazer esse pedido, porque realmente deu muito problema depois. Deu discussão, esse pedido que eles fizeram. E eles chamaram a mãe para fazer esse pedido. Então por aí você vê que eles eram meninos. E daí você vai entender nas histórias porque eles discutiam tanto. Porque eram menores de 20 anos, era tudo menino, tudo adolescente. Então não eram velhos. Todos não, né? A maioria não eram velhos. Então agora começa mais sua aplicação pessoal. Ser novo não é desculpa para não servir a Deus. Muitas pessoas falam: ah, mas eu sou muito novo. Muito pelo contrário. Deus chama cada um de todas as idades. E aqui, nessa história, né, começa a contar assim que eles pediram para estar cada um de um lado, sentado, né, no reino de Jesus. E Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Então, você começa a entender que eles não tinham nem ideia do que eles estavam pedindo. Muitas vezes nós somos como as crianças também, né? A gente também não sabe o que a gente está pedindo para Deus. Porque daí, ele perguntou: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles disseram: podemos. Sendo que eles não tinham ideia do que eles estavam pedindo. De repente eles não tinham ideia do cálice que eles iam beber. Eles disseram: não, a gente pode. A gente pode. Daí Jesus disse: bebereis o meu cálice,
Mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles que está preparado por meu Pai. Glória a Deus. Olha, então cuidado com o que você pede. E cuidado com o que Deus te responde. Porque eles pediram uma coisa e Jesus perguntou outra. Por quê? Eles pediram para estar sentado no reino. Daí Jesus perguntou: você pode tomar o cálice que eu vou tomar? Ele falou: posso. Daí Jesus falou: eu vou dar o cálice para vocês beber, vocês vão beber do cálice, mas estar sentado na minha direita, na minha esquerda, não me compete. Então, olha que diálogo perigoso. Quando você não sabe o que você está pedindo para Deus, o que Deus está te falando. Por quê? Eles pediram uma coisa, Deus perguntou outra, e eles aceitaram outra coisa. E aquilo que eles queriam mesmo, Jesus falou: isso eu não posso dar, isso não me compete. Então, quando Moisés pediu para ver o rosto de Deus, a face de Deus, Deus não mostrou o rosto para ele. Deus falou: você verá a minha glória. Então, quando você pede uma coisa que Deus não pode te dar, que por algum motivo, Ele vai conversar com você. Então, cuidado com esse diálogo. Esteja prestando muita atenção naquilo que Deus tem falado. Por quê? Porque você pode receber uma coisa que você não sabe o que é. Eles não sabiam que esse beber o cálice era ser perseguido. Como meninos, eles estavam imaginando: poxa, um reino, vou sentar do lado do rei, vou ser servido, vou ter banquete. Mas não era isso que ele estava falando naquele momento. Naquele momento ele estava falando: o reino de Deus, para vocês que vão estar falando o reino de Deus, é muita alegria vindoura, porque vocês vão ser perseguidos. Então, aqui vai mais uma aplicação pessoal. Cuidado com o que você pede a Deus. Também, como eu estava falando, que Deus tem amigos de todas as idades. Abraão, ele foi chamado com mais ou menos 75 anos. Chamado para ser amigo de Deus e se tornou pai da fé. Tinha 75 anos. Mas, por exemplo, um dos exemplos que eu peguei era que Samuel era menino, realmente menino. Ele assistia, ou seja, ele auxiliava um profeta, um sacerdote de Deus, e Deus começou a falar com ele quando era menino. Então, Deus não faz acepção de pessoas nem de idade. Então, a criança pode sim falar com Deus, assim como o velho pode falar com Deus, assim como um adulto pode falar com Deus. E Jeremias também foi chamado, ele era um adolescente, porque quando Deus falou com ele, ele falou: olha, eu sou só uma criança. Daí Deus falou: não diga que você é só uma criança. Então, você vê que ele era um adolescente ainda. Ele ainda não dizia que estava pronto, ele não acreditava que estava pronto. Mas Deus chama cada um. Os jovens em si, eles têm uma mente mais aberta, né, para coisas novas. E eu creio que foi por isso que Jesus chamou jovens, porque os judeus velhos, eles não conseguiram aceitar Jesus. Pode ver que os judeus velhos não conseguiram aceitar, tanto que fizeram até crucificar Jesus. O que acontece? Então, ele teve que chamar pessoas jovens com a mente aberta. Não que os velhos não possam, mas costumeiramente, né, ou por algum outro motivo, né, ou a experiência mesmo, faz as pessoas mais velhas não mudarem. E isso também é um perigo. As pessoas mais velhas, elas não gostam de mudarem. Por quê? Elas aprenderam a usar a receita e elas não querem mudar a receita. Enquanto estiver dando certo, ela vai continuar naquela receita. Então, diz um ditado no mundo aí que cachorro velho não aprende truque novo. Então, a gente não é cachorro. A gente pode aprender, sim, coisas novas. Amém? Isso para cada um, tanto para os jovens como para os mais velhos. Vamos aprender mais, sim. Não vamos ficar naquilo que Deus já te chamou assim, mas não quer dizer que você tem que ficar parado. Paulo falava muito sobre isso, falou assim: se você foi chamado escravo e tem a oportunidade, se liberte. Então, se você foi chamado sem estudo e tem a oportunidade de estudar, estude. Se você foi chamado pobre e tem a oportunidade de ficar rico, fique. Tudo para a glória de Deus. Não fique parado: Deus me chamou miserável, vou continuar miserável. Não, de forma alguma. Deus quer o melhor para você, contando que o seu coração esteja em Deus. Contando que o seu coração esteja em Deus, vá sim. Se Ele te pedir para abrir mão de alguma dessas coisas, que nem a pastora mesmo disse, que ela teve que abrir mão da faculdade que ela queria, para estar na aula. Então, assim, se Deus te pedir, é diferente. Mas de outra forma, não. Olha, progrida
Porque é aí que as pessoas vêm e falam assim, olha, por que as pessoas não querem mais ser cristãs? Porque cristão tá mal na fita, digamos assim, que os jovens dizem, tá mal na fita, tá feio dizer que é cristão. Você fala que é evangélico, é daquele pastor que roubou, daquele não sei o quê, tá muito difícil. Por quê? Porque eles começaram a dar tudo torto. Então, quando você prospera na verdade, quando você prospera, as pessoas querem entender. Lá em Atos conta a história da igreja, que a igreja contava com a simpatia de todo o povo, tanto dos de dentro como dos de fora. Hoje, se você fala que você é evangélico lá fora, você não conta com a simpatia da pessoa. Por quê? Então a gente tem que mudar esse quadro. Nós, como cristãos, temos que mudar esse quadro. Por quê? Porque assim, na igreja, ela progrediu naquela época porque eles contavam com a simpatia, ou seja, as pessoas gostavam das pessoas da igreja. Hoje é o contrário, você fala que você é da igreja, misericórdia, querem te linchar, né? Então, mas a palavra de Deus, a gente tem que ser agradável aos homens, é lógico que não em pecado, mas à medida do possível, não escandalizar as pessoas e para que elas tenham simpatia por nós, não a simpatia forçada, lógico, mas a gente não pode virar a cara. Então, realmente, todas essas coisas são aquilo que a gente vai aprendendo com a nossa idade, né? Por isso que os mais velhos podem ver que mais velho entra menos em briga, porque é experiência, né? Com a experiência já contorna a briga. O jovem já é mais, ainda não tem experiência, então acaba partindo para, de repente, para violência ou para bate-boca, né? Então, mas tudo isso a gente tem que ter em mente que Deus chamou você, chamou-me a mim para estar fazendo a diferença, né? Assim como os apóstolos. Então não interessa a idade, de criança, adolescente, adulto, velho, cada um foi chamado para fazer a diferença. Glória a Deus. Outra coisa interessante é que a gente tem, todo mundo fala assim, eu sempre entendi que os apóstolos eram pobres. Eles eram pobres. Na verdade, não é bem assim. Porque em Mateus 19, 27, passa a leitura então, ele falou a Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Vamos voltar um pouco na história. Então tinha vindo um jovem rico e Jesus disse para ele dar tudo para os pobres e seguir. E ele não conseguiu se livrar das riquezas e seguir Jesus. E daí os discípulos, depois do ensinamento todo, Pedro falou para ele assim, e de nós, o que vai ser? Nós deixamos tudo. Quem é pobre não tem tudo para deixar. Se ele é pobre, ele não tem nada. Então ele não tem que se preocupar com esse tudo. Se ele falou, nós deixamos tudo, é porque ele tinha alguma coisa. E o que ele tinha? Ele tinha um barco. Ele tinha casa. A gente pensa assim, era um barquinho. Não, gente, era um barco. Um barco de pesca, hoje pesca custa quanto? Um barco que entra no alto mar e pode ficar mais de um dia. Porque era isso que ele tinha. Eles passavam mais de um dia no mar. Então não era qualquer barco. Era um barco que podia aguentar ali. Então não era um barco pequeno não era um barquinho qualquer. Não, era uma coisa... E imagina naquele tempo. Hoje, de repente, é até mais barato pela tecnologia. Mas naquela época não, era todo de madeira, era feito à mão mesmo. Então imagina o preço que não era ter um barco. Então ele não era pobre. E em Lucas conta daquela pesca maravilhosa, né? Que é uma história interessante. Jesus diz, lança a rede, e eles conseguiram começar a pegar muito peixe. E tiveram que chamar ajuda para pescar os peixes. E quando eles puxaram tudo para a areia, o que eles fizeram? Foram comer os peixes? Não. Deixaram tudo lá e foram seguir Jesus. Então, eles deixaram tudo. Mesmo Deus abençoando, eles deixaram tudo. Então aqui vai, de novo, aplicação pessoal. Ser rico não é errado, não é pecado ser rico, não é errado. O que é errado é você ter o seu coração preso. É a hora que Jesus fala assim, agora deixa tudo e me segue. Você fala, não, agora não sigo. Não. É a dificuldade de quem é rico, muitas vezes, deixar aquilo que já conquistou, entre aspas. Então, Deus vai pedir exatamente isso, que a gente venha seguir Ele com o coração e abandonar. Muitas vezes esse tudo nosso é relativo.
tudo é uma coisa tão relativa para cada pessoa. Às vezes, para mim, é uma coisa simples, mas para outra pessoa, para abandonar, é uma coisa tão difícil. Então, só Deus conhece o seu coração e sabe aquilo que Ele vai te pedir para abandonar, né? Então, esteja orando, esteja com Deus para saber aquilo que você tem que abandonar. Porque se você não abandonar, automaticamente você está declarando guerra contra Deus. Ou seja, se tornando um inimigo de Deus. E o propósito nosso é que a gente está falando é ser amigo de Deus, não fazer guerra contra Deus. Amém? Olha, eu fui pesquisar um pouco de história para a gente entender mais um pouco. E diz que o Evangelho de Marcos ele foi o primeiro a ser escrito mais ou menos entre 50 e 70 depois de Cristo. Olha, vamos começar a entender um pouco da história. Cristo nasceu, e daí depois de 500 e tantos anos, não lembro bem a data, foi que criaram esse nosso calendário que a gente está vivendo hoje. E daí eles fizeram os cálculos deles lá e retrocederam mais ou menos até a data que Cristo nasceu e fizeram o calendário até aqui. Então, Cristo, na verdade, conforme o calendário que a gente está vivendo, na verdade, Cristo nasceu antes de Cristo. Nasceu de 4 a 7 anos antes de Cristo. Então, por aí a gente começa a entender assim, como que é meio confuso os homens, né? Então, de 4 a 7 anos. Então, aquele medo todo que o povo passou no ano 2000, que ia acabar o mundo, eles se enganaram, muito feio. Não só porque não era bíblico, mas também porque se eles conhecessem um pouco de história, eles entendiam que o ano 2000 já tinha passado faz tempo. Já tinha passado faz 16 anos. Porque Jesus Cristo já nasceu. Então, esse é um erro de calendário para eles poderem conciliar esse calendário, tanto que tem um ano bissexto. Foi por isso que deu esse problema. Então, voltando aqui à nossa história, só para você entender, então, no ano de 50, mais ou menos, a 70 foi que escrito o livro de Marcos. E ele era primo de Barnabé, que andava com Paulo, ele não era apóstolo. Quando eu era criança, eu confundia muito, eu falava, mas Jesus tem 12 apóstolos, mas daí eu vou contar da 16, da... Por quê? Porque eu achava que Marcos era apóstolo, eu achava que Lucas era apóstolo, e não. Lucas e Marcos não eram apóstolos. Eles eram pessoas que andaram com os apóstolos e que escreveram esses evangelhos, né? E que chegou até as nossas mãos hoje, graças a Deus. Então eles não eram apóstolos. E Mateus foi escrito entre 60 e 70 depois de Cristo. Lucas foi entre 64 e 70. Lucas era médico e também escreveu o livro de Atos. Então, o livro de Atos também foi escrito por um médico, Lucas. Médico, imagina, ele não era qualquer pessoa também, era estudado. Então, outra coisa que a gente tem que ter em mente é isso, que eles são pessoas que você vai ver que, olha, de 50 a 70, então quer dizer que eles já tinham aí, aqui sim, eles teriam mais ou menos uns 50, uns 40, 50 anos, quando eles começaram a escrever. E por que será que eles não escreveram antes? Por que será que eles não escreveram antes? Porque eles demoraram tanto. Provavelmente porque eles não tinham capacidade para escrever na época. Eles não eram letrados. Eu comecei falando que aqui no Japão a gente não tem analfabetismo, mas imagina, há 2000 anos atrás, quem que podia ler? Quem que podia ler 2000 anos atrás? Então, eles tiveram que se capacitar para poder estar escrevendo. Então, como eu disse, muitas vezes a gente é chamado de uma forma, só que não quer dizer que você vai permanecer nisso. Deus vai te chamar para você se preparar. Se prepare para aquilo que eu tenho para você. Então eles começaram provavelmente a evangelizar de boca, que era o costume dos judeus, né? Boca e tal. Só que chegou um momento que eles viram que não tinha mais jeito. Não estava mais sustentando. Por quê? Porque começou a crescer, e eles eram só 12 e alguns já tinham morrido, e daí eles tinham que cuidar das outras igrejas que eram longe. E aí, como que eu cuido? Eu tenho que sair dessa distância e percorrer, não tinha carro. Imagina, essas distâncias que você percorrer. Então eles tinham que começar a escrever cartas e deixar para as pessoas, ou enviar para as pessoas que estavam nas outras igrejas. Então, se eles não tinham estudo, eles tiveram que buscar o estudo. Se eles não tivessem buscado o estudo, Mateus foi mais sossegado, porque ele já era letrado. Só que Lucas não era nem apóstolo. Então, assim por diante. E João também, né? Ele escreveu 3 cartas, né? E o livro de Apocalipse. E Pedro também escreveu carta entre 62 e 69. Olha só a diferença de tempo que demorou para eles escreverem. Então, assim, eles só puderam escrever depois de capacitados.
Eles não teriam como fazer sem a capacitação, sem ter buscado. Então, muitas vezes, assim, a gente vê na igreja as pessoas que têm chamado. Olha, a pessoa tem chamado para ser levita, a pessoa tem chamado para ser evangelista, a pessoa tem chamado para ser pregador, para ser professor, para ser profeta, mas não se capacita. Elas esperam só pelo chamado, elas confiam só no chamado. E não é assim que funciona. Enquanto a gente não faz a nossa parte, Deus também não pode fazer dele. Deus não vai. Pode ver por que tantas pessoas não recebem as promessas? Porque elas não se capacitam para receber. Então, se você tem um chamado, se você recebeu uma promessa, se capacite para receber a promessa. Enquanto você não estiver capacitado, você vai ter que esperar que nem Abraão lá. Espera. Vai cumprir na sua vida. Mesmo que você não faça nada, vai cumprir. Só que pode cumprir no último segundo da sua vida e Deus não foi mentiroso. Deus não é mentiroso. Deus cumpre. Só que se você quer usufruir da sua promessa, você tem que se capacitar. Amém? Então, todas essas coisas assim são as aplicações pessoais da vida dos apóstolos na nossa vida, para a gente ter uma ideia. Outra coisa que é interessante é que, olha, hoje cada um tem uma Bíblia. Cada um tem uma Bíblia. Há 2000 anos atrás não existia Bíblia como nós conhecemos. Existia um rolo. É chamado de livro em algumas traduções, mas na verdade é rolo. Chamava papiro. E era escrito. E era caro, porque não era comum. E vai encarecendo. O estudo era caro, o papel era caro para se ter. E uma cópia, então, de um escrito desse devia custar um absurdo que não era qualquer um que poderia pagar. Então, o que acontecia? A palavra de Deus tinha que estar, como o irmão falou, na palavra, antes de começar a palavra tinha que estar no nosso coração. Tinha que estar no coração deles. Eles não tinham Bíblia, eles não podiam pegar e... então, peraí, eu vou te mostrar aqui. Está escrito assim. Não. Eles tinham que estar dentro do coração. Tinha que estar na ponta da língua ali. Não tinha esse negócio, eu vou lá ver no rolo, daqui 3 dias eu volto. Não, tinha que ser na hora. A pessoa que estava ouvindo isso tinha que ser na hora. Amém? Olha, abre em João 21. Agora a gente vai entender um pouco dos erros dos apóstolos. Amém? 15 ao 22. Amém? Todos acharam? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Aqui, na nossa tradução, e mais uma vez eu vou chamar aqui a atenção para o estudo. Hoje eu estou falando para o estudo. É que na nossa tradução a gente não consegue entender o que está acontecendo aqui. Na nossa tradução. Por quê? Porque são usadas 2 palavras diferentes para amor aqui. E essas 2 palavras elas têm raízes diferentes, significados diferentes. Jesus perguntou a Pedro, numa tradução livre eu vou explicar, é assim: você me ama com amor ágape mais do que estes outros? Amor ágape é o amor da parte de Deus, é o amor incondicional, é o amor de Jesus por nós. É um amor que não tem fronteiras, não tem barreiras. Ele não acaba, é um amor incondicional. E Jesus perguntou a ele: você tem esse amor incondicional por mim mais do que esses outros? O que Pedro responde? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que esse eu te amo que ele falou é: eu te amo como um irmão. Você sabe que eu te amo como um irmão. Então, Jesus perguntou para ele: você me ama? Hoje Jesus pergunta para você e para mim: você me ama de todo o teu coração, de todo o teu entendimento? O que você vai responder da primeira vez? Você vai responder como Pedro: eu te amo só como um irmão. Então, essa é uma das perguntas assim, que muitas vezes passam batidas. E daí Jesus perguntou de novo: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Você sabe que eu te amo que nem um irmão. Enquanto Jesus estava perguntando para ele de novo: você me ama acima de todas as coisas?
Ele falou, Jesus, você sabe que eu te amo como um irmão. Daí pela terceira vez, ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Só que daí, Jesus usou a palavra que Pedro usou. Você me ama como um irmão? Daí Pedro se entristeceu, foi ele ter perguntado a terceira vez e disse, tu sabes todas as coisas. Sabe que eu amo você só como um irmão. Mesmo assim, Jesus triste falou, apacenta as minhas ovelhas. E em outro lugar, Jesus fala assim para Pedro, por causa dessa história, para Pedro ele fala assim, quando você se fortalecer, fortalece os teus irmãos. Por quê? Porque ele ainda não tinha o amor que era necessário para seguir Jesus. Ele ainda não tinha aquele amor que era necessário. Mas ele buscou, ele conseguiu, e ele é um dos apóstolos. É importante, ele é uma pessoa importante, é um exemplo importante. Muitas vezes eu estou mostrando os erros agora para a gente entender. Eu vou explicar. Não quero dar a pedra nos apóstolos, pelo contrário. É para ver que eles eram humanos. Para ver que eles não eram super-homens, que eles tinham erros sim, assim como nós temos erros. E isso não impede que a gente venha seguir a Deus. A gente tem que superar os nossos problemas e seguir a Deus. E foi o que Pedro teve que fazer. Teve que descobrir, através do Espírito Santo, é claro, que não tem como você fazer isso com o seu próprio braço. Um amor da parte de Deus, que é o amor ágape. Amém? Atos 1:16. Aqui vem falando da escolha, logo depois que Jesus morreu, né, e subiu ao céu, e daí Judas também tinha se enforcado, e só tinha restado 11 discípulos. Né? E daí eles resolveram escolher mais um para ser o 12º discípulo, já que um tinha morrido. E daí aqui vai contando a história, e daí eu vou pular para o 23, que daí sobraram 2 homens para eles escolher. Então puseram 2, José, chamado Barsabás, denominado Justo, e Matias. E orando, disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 12 apóstolos. Claro, mas o que tem de errado nisso, irmão? Eu até entendo que eles tiveram que lançar sortes, por quê? Porque senão, se eles dissessem assim, o Espírito Santo me disse que é esse aqui, né? As pessoas não iam acreditar, falar isso é um favoritismo. Então eles lançaram sortes. Só que lançar sorte a gente sabe que não é uma coisa. Deus não flui, Deus não entra nessas coisas, Deus não coloca a mão em sorteio. Mesmo assim caiu sobre Matias. Ele pode ter sido uma bênção até. Só que a gente lê logo depois de Atos que Deus escolheu o 12º apóstolo, que era Paulo. Ele era Saulo, um perseguidor da igreja, e Deus escolheu ele. E ele falava dele mesmo que ele era o menor dos apóstolos, o menor do chamado. Então, assim, na verdade, eles não esperaram a decisão de Deus. Eles lançaram a sorte, escolheram um abençoado, glória a Deus por isso. Só que, na verdade, a escolha de Deus era Paulo. Então, mesmo com o Espírito Santo, eles fizeram isso. Mesmo com o Espírito Santo. Eles escreveram a Bíblia que a gente está seguindo hoje. Que a gente leu tanta coisa. Mas eles erraram nisso também. E logo depois disso também, esse Paulo, que Deus escolheu, lá em Gálatas, ele conta que ele discutiu com Pedro, né? Teve que repreender Pedro, por causa de uma história que estava acontecendo sobre a circuncisão. Que os judeus praticavam a circuncisão. Só que o Pedro, que sabia que não era para estar fazendo sobre a circuncisão, estava se afastando dos gentios que não eram circuncidados. E daí Paulo foi e exortou ele. Ele falou, olha. E daí sim ele foi convencido, ele voltou atrás, ele foi convencido de que ele estava errado sobre isso. Então, a gente vê muitos erros, principalmente de Pedro, infelizmente, que era ele que estava à frente, então a responsabilidade sempre cai sobre ele, porque ele era o responsável pelos apóstolos, né? Ele era o responsável por fortalecer os irmãos.
Então muitas vezes a gente vai ver todos os erros apontados para Pedro. Por quê? Mas porque ele era a cabeça dos apóstolos. E por que eu estou mostrando esses erros dos apóstolos? É porque agora vai, né, não só para quem está chegando, mas para quem já é cristão há um bom tempo, Deus não fala só com você, Deus fala com os outros também. Muitas vezes a pessoa acha que porque tem muita intimidade com Deus, Deus vai ter que falar tudo para ela. E não é assim que funciona. Porque se Deus falasse tudo para cada um, a pessoa se tornaria arrogante. A pessoa não abaixaria a cabeça para mais ninguém. Então Deus não fala. Quando a gente pensa assim, mas não foi revelado para mim isso. Por que Deus revelaria para você? Exatamente para você abaixar a cabeça. Exatamente para você não se tornar arrogante. Para a gente continuar congregando. Se Deus fosse só com você, você não saia da sua casa mais. Para quê? Você não ia sair do seu quarto só orando, porque é assim que a gente encontra Deus, né? Orando no secreto, né? Orando no nosso quarto, fechado. Se Deus só falasse com você, nesse momento, você não sairia do seu quarto. Você não ia querer mais ir para a igreja, não ia querer mais conversar com os irmãos, ou seja, ia se tornar uma pessoa arrogante. Então não é assim que funciona. Deus fala com cada um, fala com o pastor, e muitas vezes ele levanta o menorzinho, que era Paulo, no caso, o menorzinho para exortar o maior. Ou seja, um que acabou de chegar na igreja pode exortar exatamente um que já está há 10 anos. E a pessoa tem que olhar, ver que Deus está falando com ela e abaixar a cabeça. Pelo que a gente conhece das histórias aí, muitos dos pastores não têm abaixado a cabeça. Para ninguém. Não interessa se é maior, se é menor, não abaixa a cabeça para ninguém. Mas o ensinamento que a gente tem é esse. Pedro era maior que Paulo, foi chamado primeiro e já estava no ministério. Mas Paulo teve que ir lá exortar e glória a Deus, ele deu exemplo. Ele falou, realmente, você está certo. Voltou atrás, se arrependeu e continuou, glória a Deus. Agora, outra coisa é não ter ciúme de Deus, porque uma daquelas passagens que a gente leu, logo depois Jesus chamou Pedro, falou, vem, você me segue. E João veio seguindo atrás dos dois. Daí Pedro olhou e falou assim, Jesus, mas esse aqui que está seguindo a gente aqui? Daí Jesus falou assim para ele, não importa se eu quero que ele permaneça até o fim, não importa. Quanto a você, segue-me. Então, o que vem nos ensinar essa história? É que a gente não pode ter ciúmes de Deus. Deus não é só nosso, Deus é Deus de todos. Deus é Deus de todos. Então, muitas vezes, sem querer, não digo que é alguma coisa que você faz assim, intencional, mas sem querer, de repente, assim como eu, você fica com ciúmes de Deus. Com ciúmes, tipo, muitas vezes, e eu estou aqui, né, e algumas pessoas passaram por aqui e receberam dons que eu ainda não tenho. E muitas vezes eu falava, Deus, mas o que acontece que essas pessoas foram a pila? E eu ficava enciumado. Mas Deus estava me tratando de outra forma. E assim é. Eu não posso ter ciúmes. Não. E Deus me revelou depois uma palavra, depois disso. E provavelmente por causa disso falou assim, todos que vêm a mim eu abençoo. Todos que vêm a mim eu abençoo. Ninguém sai sem bênção. Chegou em mim, leva a bênção. Então, os irmãos, ele pode ter chegado, pode chegar agora, aqui na hora do amém. Se ele chegar em Deus aqui, ele leva a bênção. E a gente não tem que falar nada. A gente não tem que ficar encimado. Mas eu fiquei 2 horas de pé, eu fiquei ouvindo o cara falar. E daí chega um e pega o amém, tá com a bênção. Mas, glória a Deus. Se ele chegar até Deus, ele leva a bênção e a gente não pode ficar com ciúme. Amém? E aceitar a repreensão é importante. E agora uma coisa assim que essa semana veio o Espírito Santo falar comigo, revelar a palavra, é que tentar convencer a pessoa do pecado é errado. Não é nosso trabalho. Então, Paulo foi lá e falou a palavra de Deus. Mas ele não pode convencer Pedro a fazer nada. Assim também eu não posso convencer a pessoa do pecado. Eu falo a palavra de Deus. O Espírito Santo é que convence ela do pecado. Convence ela do juízo. Convence ela da justiça. Eu não posso forçar a pessoa a entender que ela está errada. Amém? Então, só recapitulando, gente. Aquilo que a gente aprendeu hoje é: investiguem as Escrituras porque elas têm vida eterna. Sejam estudantes da palavra de Deus. Não interessa a tua idade. Deus chamou você para estar servindo a Deus, para estar adorando a Deus. Não interessa a tua idade.
Se você pode prosperar, prospere. Se você pode aprender, aprenda. Né? Não deixe ser preso num ditado mundano que diz que cachorro velho não aprende novos truques, porque você, eu, nós não somos cachorros. Nós não somos cachorros. Nós podemos aprender muitas coisas ainda. Muitas coisas. Prosperidade não é pecado. A gente viu também que a gente deve se capacitar. Mesmo tendo o chamado de Deus, a gente deve se capacitar. Não fique esperando só, Deus, agora cumpre sua promessa, eu vou ficar na minha casa de boa. Né? E Deus vai cumprir. Só que daí você espera. Daí você espera. Você espera e espera. Deus cumpre a palavra dele. Se ele te der uma promessa, ele vai cumprir. Mas ele vai cumprir mais rápido se você estiver apto a receber. E deixar tudo e seguir Deus. Seguir Jesus. Deixa tudo. Esse tudo é relativo. Eu não sei qual é o problema que cada um enfrenta. Eu não sei qual é o Isaac, no sentido mais bíblico da coisa. Assim, qual que é o seu filho único que você não quer abandonar para seguir a Deus? Qual que é aquela coisa, onde está o seu coração que você não quer deixar para seguir a Deus? De repente, pode ser tantas coisas, bem materiais, a própria família, a esposa, os filhos mesmo, ou o trabalho, eu não sei o que é. Pode ser o seu orgulho, que é o que eu acho que tem barrado mais as cristãos. O orgulho. As pessoas não querem largar o orgulho, as pessoas não querem abaixar a cabeça para seguir a Deus. Deus vem, fala o Espírito Santo com ela, você está errado. Você não bate com ela, mas eu não vou pedir perdão. Não vou baixar a cabeça para aquele irmão, não vou lá me reconciliar, não vou de jeito nenhum. Fique impedido. Fique impedido de continuar por orgulho. Então, qual que é a coisa mais importante para ela? O próprio orgulho. A própria imagem. Então, muitas vezes é difícil deixar a nossa própria imagem. Deixar as pessoas pensando naquilo que elas querem pensar. E sobre o amor, gente, nessa passagem que eu disse, como que eu descobri sobre essas palavras? A gente tem que fazer muita pesquisa, porque eu não tenho conhecimento em hebraico, não tenho conhecimento em grego, nem em latim, não tenho. Mas a gente tem que buscar nas fontes das pessoas que conhecem e descobrir, pegar dicionários e descobrir. É válido você aprender com o professor? Lógico que é. Mas aprenda cada um. Aprenda cada um. Porque você não pode ficar na minha visão. Porque a hora que eu cair, você cai. Então fique na visão de Deus. Naquilo que Deus ensinar para você. Tudo aquilo que foi ministrado hoje, o Espírito Santo ministra para você, não eu. Não eu. O Espírito Santo vem falar com cada um. E vem ensinar aquilo que você precisa. Porque eu não sei. Eu não sei o que você precisa aprender. Mas Deus sabe. Então, quando você aprende, porque uma pessoa falou, amém, glória a Deus. Mas você vai aprender mais quando o Espírito Santo falar com você, quando o Espírito Santo revelar a palavra. Amém. E sobre ciúme de Deus, cuidado, porque nosso coração é enganoso. Muitas vezes você acha que é um zelo da palavra, eu não sei qual é o nome que a gente vai dar para isso, né? Mas na verdade é ciúme. Ciúme. Então, não é uma coisa que a gente deva ter, porque por ciúme caminha a tua Abel. Por inveja, por ciúme. Então, vamos tomar cuidado, porque o nosso coração pode nos enganar, a gente pode machucar o irmão, ferir, fazer o irmão sair da igreja ou desviar por ciúme. Então, se a pessoa está crescendo, dá glória a Deus para ela estar crescendo. Se a pessoa está prosperando, dá glória a Deus para ela estar prosperando. Não fique se perguntando, por que Deus, que a bênção dele chegou primeiro e a minha vai chegar depois? Porque a sua vai chegar, em nome de Jesus. Nem que seja depois, ela vai chegar. Mas, se prepare para receber a bênção. Amém? Amém. Eu vou estar passando a palavra para o irmão.